Gostaria de conversar com vocês e a gente explanar algumas ideias. E hoje nós vamos basear muito na visão de Freud em relação ao ser humano. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o que conseguiu romper a medicina tradicional da parte biológica para a parte metafísica, aquele que trouxe voz às mulheres, que trouxe voz ao sentimento, às emoções, conseguiu perceber que atrás de um adoecimento aparentemente biológico poderia ter um sofrimento, um adoecimento emocional. Mas ele escreve um livro que nos perturba muito, chamado Futuro de uma Ilusão, e o outro chamado Mal-Estar da Civilização, onde ele discorre as questões do comportamento humano, onde ele fala como que a gente tende a pensar e a se comportar humanamente e como a gente tende a se organizar nisso através das questões sociais. E no Mal-Estar da Civilização tem um texto que eu acho fantástico, onde ele fala muito da questão que o ser humano é o lobo do homem, né? O homem é o lobo do próprio homem. Onde ele diz que, no fundo, emocionalmente, inconscientemente, a gente deseja matar ao outro. Porém, por uma forma de sobrevivência, a gente prefere preservar o outro pensando em mim mesmo, não pensando no outro. Né? Foge um pouco das ideias tradicionais do cristianismo, onde eu amo o próximo. Na verdade, eu odeio o próximo, mas eu preservo-o para preservar minha própria vida, porque eu descubro que a minha sobrevivência depende do outro estar ao meu lado. E aí ele, para ilustrar bem isso, ele traz uma alusão fantástica de uma referência que ele usa de uma poesia de um alemão chamado Alexandre, que eu acho fantástico, onde ele discorre assim. Certa vez, o homem foi rezar para Deus, pedindo para Deus que o ajudasse a perdoar as pessoas que ele odiava. E só que esse perdão ele tinha alguns poréns, né? No ato da sua oração para Deus, pedindo para si o melhor, ele começa dizendo assim: meu Deus, eu gostaria que você me concedesse a minha felicidade, e a minha felicidade inclui poucas coisas. Eu só gostaria de uma choupana, uma pequena casa, num terreno, num campo florido, num campo onde eu poderia ali cultivar algumas pequenas árvores para pegar a fruta mais fresca, onde eu pudesse também cultivar pequenas vacas e dessas vacas eu pudesse extrair o leite todo dia e ali pudesse fazer uma manteiga fresca, um queijo fresco para ter a minha alimentação. Mas se o Senhor quisesse me conceder mais ainda a minha felicidade, eu gostaria que nessas árvores frutíferas que tivesse ali no meu pomar, eu pudesse ter ali de 4 a 5 dos meus maiores inimigos enforcados nessas árvores, para que eu possa olhar todo dia, ao comer minha manteiga fresca e meu queijo fresco, e contemplar e olhar para essas pessoas enforcadas nas minhas árvores. Aí sim eu posso pensar em conceder o perdão para essas pessoas e assim poder contemplar a minha felicidade. É assim que Freud discorre e descreve como que é o nosso sentimento em relação ao outro, principalmente em relação ao perdão. Eu posso até perdoar, mas desde que eu vejo essas pessoas sofrendo e agonizando, e eu vendo isso e deliciando desse momento. Pois é, parece ser muito negativo a visão. Freud tem uma visão negativa em relação ao ser humano. Ele acredita que o ser humano não tem uma bondade pura, né? O nosso inconsciente, os nossos impulsos, eles estão a vigor o tempo todo, mas isso leva para a gente entender um pouco nossos desejos, as nossas estruturas humanas, emocionais e psíquicas. Perdão é um dos fatos mais difíceis de ocorrer na humanidade. É muito difícil perdoar. Perdoar é um ato de esquecer o passado, de realmente não falar mais no assunto e perdoar o outro e passar um pano nisso, uma borracha, e falar assim, agora eu consigo enxergar no outro, falar com o outro, amar ao outro sem lembrar do fato ocorrido. Isso é um ato muito difícil. Porém, esse ato começa com a gente. O perdão ele começa com perdoar nós mesmos, a perdoar nosso sentido. E enxergar o outro com as suas necessidades, suas dificuldades, e entender um pouco por que eles fizeram aquilo ali. Muitas vezes não é um ato pensado para mim atingir unicamente, exclusivamente. Né? Eu fui um secundário nas suas ações.
E aí quando a gente começa a entender que o desejo mais profundo nosso é estar com o outro e aceitar o outro, ter esse amor ágape, esse amor livre, esse amor de aceitar o outro como ele é, o amor puro, a gente começa a entender que nós ainda estamos muito longe de conseguir amar dessa forma. Esse amor de aceitar o outro como ele é, de não colocar as minhas emoções, os meus desejos no outro, de não perceber que eu preciso do outro para sobreviver, né? Entender a liberdade do outro, aceitar o outro como ele é uma ação muito complexa ainda para nosso nível de entendimento emocional e psicológico. Por isso que Freud descreve dessa forma, sabe? Então, no fundo, a gente quer o bem meu, o bem do outro, mas com ressalvas, né? E essas ressalvas é que ainda nos põem numa condição de inferioridade, de a gente não ainda ser sujeitos evoluídos emocionalmente e psicologicamente. O que nos leva a perceber é que nossas ações e nossos comportamentos, para ser mais evoluídos, mais de forma libertária, de forma de amor, de amar de forma complacente, de compaixão, ela ainda tem muito para evoluir. Emocionalmente, nós temos que desfazer muito uma construção que nós vemos fazendo internamente emocional, de ver o outro como um ente, não como uma extensão minha, mas um outro que vale a pena ser amado como eu mesmo me amo, ou como eu mesmo valorizo a vida. O outro não está aqui para ser meu adversário, o outro está aqui para ser uma pessoa que vai me ajudar na minha evolução. Ele é importante demais nisso. Por isso que cabe o amor, cabe o perdão, cabe a compaixão. Perdoar é um exercício muito difícil, mas vale a pena, liberta. Várias pessoas adoecem emocionalmente, adoecem fisicamente por não saber perdoar, por não aceitar que o outro pode errar comigo, como assim eu erro com o outro também. Assim como eu erro também muitas vezes em algumas ações e eu tenho que aprender a me perdoar. O perdão, ele é a saúde plena das minhas emoções. Eu tenho que aprender a perdoar todo dia. Eu tenho que perdoar as minhas falhas e as falhas dos outros. Esquecer. Esquecer. O passado é passado. Sabe? É sepultar os mortos. É não viver com o cemitério na cabeça. É esquecer que enterrou, está morto e vamos virar para o novo. Renovação constantemente. Nós somos convidados todo dia quando o sol nasce a nos renovar, a abrir para o novo, a ter novas experiências, a olhar para o outro como uma nova possibilidade e não reviver o passado. Quando aquele sujeito me fez mal, eu tento olhar para ele como vamos tentar novamente a nossa relação, vamos passar uma borracha nisso e começar novamente. Vejo pessoas que sofrem demais com isso e carregam com si um peso e isso vai se arrastar a vida inteira. Pessoas adoecem emocionalmente, adoecem fisicamente por não saberem perdoar. Assim como Freud descreveu essa grande história do sujeito que gostaria muito bem que Deus desse para ele toda a felicidade e alegria, mas vendo seus algozes agonizar à sua frente na sua árvore, você acha que isso é amor? Você acha que ele vai ter perdão para isso? Você acha que ele vai conseguir desligar disso a vida inteira? Não. Isso não é felicidade. Né? Então vamos pensar nisso, vamos abrir para as novidades do mundo, para os perdão, vamos amar de forma, não amar meu irmão. É muito fácil amar meu irmão de igreja, meu irmão de família. Amar plenamente todo mundo. É amar aquele que é contra mim, é amar aquele que não compactua com as minhas ideias, é amar aquele que eu não concordo muitas vezes, é amar aquele que me fez mal. É isso o amor verdadeiro. Nós sabemos que é muito difícil, por isso nós estamos aqui nessa terra constantemente em evolução, constantemente com a nossa família, constantemente com pessoas que a gente muitas vezes, a gente mesmo desagrada elas e elas desagradam a gente. A gente está aqui para isso, é para construir de forma unida, de forma com essas pessoas que nos fazem mal, para a gente evoluir. É tudo uma forma de construção coletiva para a gente evoluir pessoalmente. Tá bom? Vamos pensar nisso e espero que todos vocês possam perdoar mais constantemente a si mesmos e os outros. Tá bom? Um abraço, obrigado, fique com Deus.